Olá, pessoal do 8º e 9º ano. Chegamos ao nosso 6º encontro. Estamos muito satisfeitos com as aulas dos professores. Eu espero que vocês também estejam aproveitando muito. E lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas quanto ao material, quanto às aulas, entrem em contato com as suas escolas, que lá todas as suas dúvidas serão sanadas. Hoje, além da sala de leitura, teremos aula de língua portuguesa com o professor Devanir. Ele vai falar para a gente sobre as normas da língua e da linguagem. E teremos também aula de arte com o professor Zé Antônio. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre moda e sobre arte visual. As aulas estão muito boas. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Boa aula e até mais! Olá, alunos do 8º e 9º anos. Eu vou ler para vocês uma história que se enquadra no gênero conto e é da autora Lígia Fagundes Telles. O conto se chama Venha Ver o Pôr do Sol. É um conto de mistério. Vocês vão adorar. Começa assim. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria, ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava, encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num longo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ele encarou-a, séria, e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente. E agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões 7 léguas, lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez mais toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandar a voz. O que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha família está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol, ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para essa buraqueira, só mais uma vez, só mais uma e para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também.
afetando o encabulamento como um menino pilhando em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda e a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então, pensei se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico? Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então assim, quero ver se alguma de suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo de seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros. Mas enterros de quem, Raquel? Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço? Não tenha medo. Essa história termina muito mal e vocês precisam conhecer o desfecho. Você iria para um lugar assim, abandonado, com um ex-namorado? Será que Raquel fez certo em aceitar este convite de Ricardo? Será que Ricardo esconde alguma intenção? Para saber sobre isso, procure por esse conto. Você gostará muito da leitura. Chama-se Venha Ver o Pôr do Sol. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo, em 1923. É conhecida como a Dama da Literatura Brasileira, ou a maior escritora brasileira viva. É autora de contos e novelas, além de ser advogada e romancista. Lígia tem grande representação na literatura brasileira e trabalha temas clássicos, como a morte, o amor, o medo, a loucura, além da fantasia. Procure mais sobre ela, você vai se apaixonar. Olá, alunos do 8º e 9º anos. Tudo bem com vocês? Eu sou Zé Antônio Borges, arte educador, e está começando mais uma aula de arte. Vocês já ouviram o professor de vocês falando que a arte está em todos os lugares, inclusive nos museus? Pois é. Com isso, o que queremos dizer é que a arte está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A arte está na decoração das nossas casas, na rua, nos espaços públicos, na música que ouvimos, no seriado da TV, no cinema. A arte está na roupa que vestimos. E é este o tema da nossa aula de hoje. Você já parou para pensar que nós podemos estudar a história da humanidade olhando roupas?
Pois é. Ou então já pensou que a maneira como você se arruma para ir a um determinado evento diz muito de como você quer ser visto naquele momento? Ou então, quando você está combinando um vestido com determinado sapato, com uma bolsa ou outros adereços, quando você pensa na camiseta ou camisa que vai colocar com aquela calça jeans, você está compondo visualmente o seu look. Isso é senso estético. E você vai desenvolvendo esse senso estético ao longo da vida, à medida em que você vai ampliando o seu repertório cultural, o seu repertório imagético. Moda é arte e é um mundo fascinante. A gente pode, por exemplo, investigar a relação da moda e a etnia. E entender, por exemplo, como determinados povos em determinados lugares do mundo usam aquelas roupas. Podemos pensar na evolução da moda ao longo dos séculos, de como a sociedade vai evoluindo e vai mudando também a sua maneira de vestir. Podemos pensar nos diversos segmentos da moda, a alta costura, as semanas de moda, os grandes desfiles. Podemos pensar nas grandes marcas, na moda popular, na moda inclusiva, aquela que leva em conta a facilitar a vida da pessoa com deficiência. Por exemplo, tecidos que possibilitam o deficiente visual identificar a cor através da textura. Ou então, a tecnologia aliada à fabricação de tecidos, que possibilita, por exemplo, o atleta a atingir máxima performance no seu esporte. Pois é, podemos pensar na história da moda brasileira, que é uma das mais criativas do mundo, os profissionais que trabalham neste mercado da moda e o processo de criação em moda. Como se dá? Você pode também produzir moda, você pode inventar moda. Bom, mas o nosso recorte de hoje, a nossa aula de hoje, vai falar sobre a relação da moda e a arte visual. Olhe para essa imagem. Isso é uma pintura? É uma escultura? Ou é um vestido? Ou é um pouco de cada coisa? Você já viu essa imagem em algum lugar? Tenho certeza que sim. Aqui estamos falando do famoso tubinho de um dos mais importantes estilistas italianos, o Yves Saint Laurent. Ele criou esse vestido em 1965, inspirado ou se apropriando da pintura de Mondrian, composição com vermelho e amarelo e azul, uma pintura de Mondrian de 1921. Esse tubinho ficou muito famoso e foi extremamente apropriado, reproduzido no mundo inteiro. Yves Saint Laurent também vai fazer essa intertextualidade, essa apropriação com pinturas, obras de outros artistas. Aqui ele fez com a Chuva de Folhas, do Henri Matisse. Nessa outra imagem, Yves Saint Laurent vai se apropriar da pintura de Van Gogh, Os Lírios, e vai transformá-lo numa peça de vestuário feminino. Aqui nós temos o papa da pop art, isso mesmo, ele, o Andy Warhol, o cara que influenciou muito o mundo da comunicação visual, da moda, das artes visuais em um todo. Ele trabalhou nas suas pinturas, nas suas serigrafias, transformando objetos do cotidiano ou objetos de consumo em obras de arte. Aqui nós temos a sua famosa lata de sopa Campbell transformada num vestido. Aqui a sua serigrafia representando esta personagem icônica do cinema do século XX, a Marilyn Monroe. E essa serigrafia do Andy Warhol se transformou num vestido, estampas de camiseta. Recorrentemente, ela é apropriada em coleções de moda. Aqui nós temos uma artista japonesa com quase 100 anos, viva, atuante. Ela é muito curiosa, a Yayoi Kusama. Ela tem uma fixação por pontinhos, por bolinhas. E aqui nós podemos observar uma coleção inteira
certeira, apropriada a partir da visualidade da Yayoi Kusama. Aqui nós temos a inesquecível Frida Kahlo, pintora mexicana também do século XX, que recorrentemente é apropriada na indústria da moda. As suas estampas, as suas flores, a exuberância de Frida Kahlo recorrentemente aparecem em diversas coleções de moda. Aqui de novo, nós temos invadindo as passarelas a noite estrelada e os girassóis do Van Gogh. Agora olhem para essas imagens. Essas criações são atuais. Você usaria esses tênis? E aquela blusa? Reconhece esse artista? Pois é, estamos falando de novo de Vincent Van Gogh. Olha os girassóis. Olha o autorretrato do artista estampando o tênis naquela outra imagem. E aqui? Vocês, principalmente os meninos, vocês usariam essas roupas? Gostaram dessas estampas geométricas, psicodélicas? De onde será que veio esta inspiração? Conseguem identificar o artista que inspirou esta estilista a criar em 2015 essa coleção? Então, esta é a estilista carioca Duca, que em 2015 se apropriou das pinturas, dos grafites, dos gêmeos para a sua coleção. Lá do outro lado, nós temos então os grafites desses irmãos paulistanos, que são famosos e conhecidos quase que no mundo inteiro. Observe os traços, as cores, a característica da pintura dos gêmeos transposta para as roupas aqui na passarela. Incrível, né? Bom, agora vamos pensar um pouquinho como se dá o processo de criação em moda. Como é o desenho de moda, que nós chamamos de croquis. Geralmente, o desenho em moda, a figura humana é estilizada, alongada. Aqui nós temos alguns croquis com uma roupa com forte inspiração africana. O mesmo acontece nessas outras imagens. Percebam então o alongamento do corpo humano. Recorrentemente você não tem a expressão do rosto, justamente para destacar as roupas, os tecidos, as formas. Aqui, observe como no lápis, na cor, trabalhando o contraste do claro e escuro, você consegue dar o efeito da dobra, a marca do tecido. Ali do outro lado, essa ideia de uma coleção que é diferente, mas que compartilha uma mesma proposta, um mesmo princípio. Aqui nós temos explorando a cor, que a gente chama em arte de composição cromática, as estampas do outro lado. Aqui nós temos look bem moderno, masculinos. Olha o tênis, olha a textura da blusa, as bolsas, a blusa amarrada na cintura, a riqueza e a precisão do traço. Aqui nós temos representadas a moda plus size. É importante quando a gente vai falar de moda, a gente pensar em representatividade. Isso importa e é essencial. Você se reconhecer na moda, se reconhecer naquela roupa, naquela marca, naquela publicidade. Bom, agora é a sua vez. Que tal você aí em casa inventar moda? Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Menino, menina, para de inventar moda. Pois é. Agora é a hora, agora é o momento de você inventar moda. A minha sugestão é que você comece pelo manequim e, a partir do manequim, você cria a sua roupa. Assim como nós vimos na aula de hoje, busque inspiração em artistas que você conheceu ao longo do ensino fundamental, nas suas aulas de arte. Traga as estampas, traga essa visualidade do artista com o qual você se identifica para a sua roupa, para o seu look. E o meu desafio é justamente esse. O manequim está para você, como a tela em branco está para o pintor. Comece pelo manequim. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eu desenhei esse feminino e esse masculino, usando aqui o canetão preto para que vocês pudessem enxergar aí de casa. Mas é sempre legal que você faça esse desenho usando o lápis grafite, traçando bem levinho a silhueta do seu manequim. Você pode também pesquisar na internet, em vários tutoriais, ensinando como desenhar um croquis.
tá? Se você tem dificuldade para desenhar, não consegue fazer as formas seguindo as proporções, geralmente para os meus alunos eu ensino a técnica de transposição do desenho. Eu pego um xerox de um manequim que eu quero trabalhar, vou grafitar aqui atrás, sobreponho a uma folha branca, depois passo o lápis ou a caneta sobre as formas e eu vou então transpor o meu manequim para a folha branca. E depois é só trabalhar o teu look. Tudo bem? Desafiados aí a inventar moda? É sempre bom lembrar que você vai criar a partir de referências. Portanto, o seu repertório criativo é construído através de pesquisa. Você vai se apropriar de algo que você se identificou e ter um domínio técnico, desenho, pintura no lápis de cor. Você pode também trabalhar com tecidos, criando relevos no seu croquis. Bom, eu desejo sinceramente que vocês pesquisem, se apropriem, criem, se expressem. E para encerrar a nossa aula, eu só gostaria de lembrá-los que sempre que falamos ou pensamos em moda, nós temos que lembrar que moda é liberdade. Moda é expressão. Moda é identidade. Moda é empoderamento. Moda é diversidade. E agora, eu quero terminar com uma dica muito especial para você. Sabe o que está absolutamente fora de moda? Desrespeito, preconceito, discriminação. Então, se você quer estar sempre bonito ou bonita, vista-se todos os dias de respeito. Beijo grande, até a próxima aula. Tchau! Olá pessoal, me chamo Devanir Júnior e eu estou aqui de novo para ajudar vocês com o material que vocês estão recebendo da escola. Nós vamos falar hoje da aula de português, especificamente dos materiais do 8º e 9º anos. Fiquem ligados aí nas capas para que vocês não se confundam, tudo bem? Vamos começar a aula então? Nosso primeiro assunto, a gente vai falar sobre os usos das aspas, as famosas aspas, que muitas vezes a gente não sabe o porquê e nem como usamos elas. Primeira regra que a gente vai falar aqui do uso das aspas é aqui, ó, ênfase, realce e destaque. Todas as vezes que eu quero dar uma importância maior para uma frase, uma expressão do texto, eu vou destacá-la com aspas. Olha o exemplo que eu trouxe. Fui muito bem na prova e ganhei nota 10. Eu quis dar um destaque para esse 10 que eu recebi, portanto eu usei aspas, dando uma importância, uma relevância maior para essa palavra no texto. O outro exemplo de regra que a gente vai usar para as aspas aqui é a citação direta. Quando você vai citar o trecho de um livro, quando você vai copiar na íntegra alguma coisa de algum lugar e você vai citar no seu texto, você usa aspas. Isso quer dizer que você está citando um trecho diretamente de outro lugar. Sendo assim, essas palavras não são suas. E isso vale também quando você vai citar a fala de alguém. Tudo bem? Imagina só um repórter, quando ele faz uma notícia, quando ele faz uma reportagem e ele vai falar ali sobre a entrevista que ele fez de alguém e ele vai usar literalmente a fala da pessoa, vai usar as palavras que a pessoa usou, ele precisa usar as aspas ali, porque ele está fazendo uma citação direta. Isso quer dizer que aquelas palavras que ele está usando ali não são dele, são de outra pessoa. Quando a gente faz uma citação indireta, isto é, quando eu vou usar as minhas palavras para contar o que os outros disseram, eu não uso aspas, ok? Somente quando for uma citação direta, quando as palavras que eu escrevi no texto são realmente as palavras dos outros e não a minha palavra. O outro uso de aspas que a gente vai falar aqui também refere-se a introduzir ironias e alterações de sentido de palavras ou expressões. Quando num texto eu escrevo uma palavra ou expressão, mas eu quero que o leitor perceba que eu não estou usando aquela palavra ou expressão no sentido original dela, eu quero que eles percebam que existe um outro sentido, um sentido por trás, eu posso usar aspas também. Olha os exemplos aqui.
Meu primo mexe em tudo que não lhe pertence. É um amor de pessoa. Repara que aquele amor, entre aspas, ele não representa o amor de verdade, mas sim um sentido contrário a isso. As aspas ali foram utilizadas para indicar que amor foi utilizado em outro sentido. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre palavras e expressões adversativas. Também é uma coisa muito comum que muita gente usa, mas que não conhece, não sabe exatamente o que é e para que serve. Pessoal, aquilo que é adverso é aquilo que é oposto, é aquilo que não se espera, é aquilo que é contrário. Tudo bem? E as palavras e expressões adversativas a gente usa para introduzir uma ideia contrária do senso comum, contrária ao que se espera. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Juliana contraiu o coronavírus. Essa é a nossa frase principal. A partir dessa frase, vamos pensar no senso comum. O que se espera de uma pessoa que contraia o coronavírus? Você espera que ela fique doente, que ela tenha algum tipo de complicação na saúde, você espera que ela passe mal, algo do tipo. Você espera que algo que não seja bom aconteça. Mas não é o caso do que aconteceu aqui, porque a gente pode ver na nossa frase em vermelho que ela não teve nenhum problema. Ou seja, contrair o coronavírus para a Juliana não seguiu de acordo com o senso comum. Então a frase em vermelho é uma frase que contrapõe, ou seja, ela está em oposição à frase em branco. Como eu faço para juntar essas duas frases? Eu uso uma palavra ou expressão adversativa, que é essa que está em azul, correto? Eu listei aqui várias palavras e expressões que são adversativas, olha só. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante, apesar disso, todas elas servem para introduzir uma ideia contrária. Eu poderia usar aqui, em vez de entretanto, o mas. Juliana contraiu o coronavírus, mas não teve complicações em sua saúde. Poderia usar também o no entanto. Juliana contraiu o coronavírus, no entanto, não teve complicações em sua saúde. Então, lembre-se disso. Expressões e palavras adversativas introduzem uma ideia contrária àquela que se espera. Ok? Vamos lá para o nosso próximo assunto. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Também um assunto amplamente falado em todos os anos de estudo, então vocês já viram isso com certeza, vou apenas relembrá-los. Linguagem verbal, toda e qualquer linguagem que utilize palavras, pode ser escrita, pode ser falada. Linguagem não verbal, toda e qualquer linguagem que não faça uso de palavras. Isso inclui gestos, desenhos, símbolos, cores e por aí vai, correto? Se não tem palavra, é não verbal. Então, ó, não tem palavra, não verbal. Tem palavra, verbal, ok? Fácil e simples. Vamos para o nosso próximo assunto. Tempos verbais. A gente vai falar disso aqui porque é um assunto que vai falar na apostila de vocês, é recorrente. Eu só quero lembrá-los de quais são os tempos verbais existentes, para a gente falar um pouquinho deles rapidamente, ok? Eu não vou falar da definição exatamente, mas apenas lembrá-los quais são. Então vamos lá. Basicamente, nós temos grandes tempos verbais que são presente, passado e futuro, correto? Então, o presente representa o agora, aquilo que acontece no momento ou que é cotidiano. O passado representa o que já foi e o futuro, aquilo que ainda vai ser. Mas na língua portuguesa, isso não se restringe apenas a esses três tempos, porque nós temos variações dentro de alguns deles. Então, dentro do passado, que a gente pode chamar de pretérito, nós temos três variações desses tempos. Nós temos o pretérito perfeito, nós temos o pretérito imperfeito e nós temos o pretérito mais que perfeito. O presente é um só, em todas as suas formas. E, por fim, nós temos o futuro, que nós temos aí duas possibilidades também, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tudo bem? São esses os 6 tempos. Vocês vão encontrar algumas variações. Se a gente pegar o modo subjuntivo, por exemplo, alguns nomes podem ser diferentes, né? O modo subjuntivo, ele trata o pretérito, o passado,
como imperfeito, por exemplo, mas é basicamente os 3 grandes tempos, tá? O pretérito, o presente e o futuro, tudo bem? Então, a grosso modo, nós temos no máximo aí de 6 variações de tempo verbal na língua portuguesa. Vamos agora à outra parte, que talvez possa complicar um pouquinho, mas eu sei que vocês conseguem. Vamos falar dos modos verbais. Especificamente, eu vou falar de 3 modos verbais aqui pra gente, tudo bem? Vou falar do modo indicativo, vou falar do modo subjuntivo e vou falar do modo imperativo. Vou explicar o que seria a ideia de cada um desses modos. O modo indicativo é aquele modo que serve para explicar, para expor uma real possibilidade de acontecimento de uma ação. Isso quer dizer que as ações dos verbos no indicativo são ações certas, que indicam uma real possibilidade de acontecer. Não existe uma dúvida sobre aquela ação. Já no modo subjuntivo, os verbos nesse modo, eles expressam uma dúvida, uma incerteza. Não é um verbo que demonstra uma certeza da ação, mas uma possibilidade. Talvez sim, talvez não. Eu vou usar o exemplo aqui do modo subjuntivo, que a gente já consegue ver os 2 modos aqui, tanto o modo indicativo quanto o modo subjuntivo. Não quero que o jogo comece logo. Nós temos aqui 2 verbos. Quero, comece. Repara que um desses verbos, a gente vai pensar na ação que esse verbo representa, né? E um desses verbos, ele vai indicar uma ação certa. Você percebe que é uma ação que acontece ou que já aconteceu. Não existe uma dúvida sobre essa ação. Agora, um outro verbo, ele vai expressar uma dúvida. Essa ação não está certa, não é correto, não é certo que isso aconteça. Então, você já sabe que o verbo que expressa dúvida é o verbo no subjuntivo. O verbo que expressa certeza é o verbo no indicativo. E se a gente olhar bem o exemplo, não quero. Olha só, quero. Existe alguma possibilidade desse querer, no caso não querer, ele não acontecer? A pessoa está falando enfaticamente, ó, não quero. Então está claro essa ação do querer. Ela não tem dúvida sobre ela, é uma ação que certamente acontece. O querer da pessoa está acontecendo, no caso, não acontecendo, porque ele está negando, né? Não quero. Então é uma ação que 100% de certeza ele está afirmando ali. Agora, comece, que o jogo comece. Existe uma certeza sobre esse começo do jogo? Esse comece expressa uma ação que certamente vai acontecer? Ou ele indica uma possibilidade, há uma dúvida sobre esse começar do jogo? Percebam como que no verbo no subjuntivo existe uma dúvida muito maior do que no verbo no indicativo, tá bom? Essa é a diferença entre eles. Por fim, vamos falar do modo imperativo, que diferente dos outros 2 modos, não tem variação de tempo, é sempre no presente, porque justamente por expressar um pedido, uma ordem ou um conselho, ele precisa acontecer no agora. A única variação em relação ao modo imperativo é que ele pode ser afirmativo ou negativo. No caso, pode ser uma ordem para que se faça alguma coisa ou para que não se faça alguma coisa. A única diferença é essa. Então, olhamos aqui o exemplo que eu trouxe. Juliano, pega teu livro e estuda. Perceba que isso é um sentido de ordem. Alguém pediu, né, ordenou para que Juliano fizesse algo. Poderia ser um pedido também, se nós tivéssemos assim, Juliano, pega teu livro para mim. Então, no sentido de pedido, vai depender muito da tonalidade que essa fala é introduzida. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo assunto. A gente vai falar agora sobre texto literário e texto não literário. Esse assunto está na apostila de vocês e eu sei que muita gente não sabe diferenciar o que é um texto literário do que é um texto não literário. Vamos falar primeiro aqui do texto literário. Olha a definição aqui. Todos aqueles que possuem uma função estética e se destinam à arte, ao belo, ao poético, ao entretenimento e à ficção.
Eles podem ter uma linguagem subjetiva e recriam a realidade conforme a visão do autor. Então repara que no texto literário, a preocupação é o autor. Ele vai retratar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e isso muitas vezes vai trazer entretenimento para a população, para a sociedade, para o leitor, tá bom? O texto literário, ele tem essa perspectiva singular, em que cada autor recria um mundo à sua escolha, à sua vontade, à sua visão. Já no texto não literário, ele tem uma função utilitária, isto é, ele vai trazer algum tipo de serviço para a população, como informar, convencer, explicar, certo? Esse tipo de texto, ele precisa ter o referencial da realidade, ele precisa retratar a realidade como é, independente da opinião dos seus escritores, tá? Porque ele tem essa função social de informação muitas vezes. Então repara que entre um texto literário e um não literário, a gente pode resumir isso aqui nessa forma de retratar o mundo, né? O texto literário ele tem essa liberdade para o autor retratar o mundo de todas as formas que ele acha conveniente, de acordo com a opinião dele. Já no passo que o texto não literário, ele precisa se ater à realidade, ele precisa se ater aos fatos, por conta dessa função utilitária que ele tem, tá bom? Vamos lá para o nosso último assunto aqui. A gente vai falar sobre intertextualidade, né? Essa palavra que é muito utilizada e muitas pessoas não sabem o significado, não sabem o que é. A intertextualidade é a relação entre textos diferentes. Tudo bem? Então, quando lá na apostila de vocês, alguma atividade pedir para que vocês façam uma relação intertextual, provavelmente você vai se deparar com mais de um texto e o seu objetivo, a sua obrigação é você ler esses dois textos e encontrar qual é a relação entre esses dois textos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente visualizar isso bem fácil. Aqui nós temos uma obra bastante conhecida, que é a Pietà, do Michelangelo, uma escultura feita em mármore de renome internacional muito conhecida, tudo bem? E aqui do lado de cá, nós temos uma foto, uma simples foto tirada pelo fotógrafo Samuel Aranda num conflito no Iêmen, durante uma guerra, certo? Se vocês observarem essas duas imagens, né, a escultura e a foto, é possível reconhecer algumas semelhanças entre elas? Será que quando esse cara tirou a foto, ele não percebeu ali uma relação, ele não tentou fazer uma reprodução da Pietà, que foi uma obra muito conhecida, retratando a Virgem Maria segurando o seu filho Jesus após a crucificação? Então, a intertextualidade é essa relação. Se eu fosse fazer uma relação intertextual, provavelmente eu falaria das semelhanças que essa foto tem em relação à escultura. Pensaria na intencionalidade. Por que será que ele tirou essa foto desse ângulo, dessa forma? Não foi uma foto forjada, é uma foto real, tá? De conflito mesmo que aconteceu. Ele conseguiu pegar essa foto nessa posição aqui. Então ela tem uma inspiração na escultura do Michelangelo, tá bom? Então uma relação intertextual é uma relação entre os textos, podendo ser assim textos não verbais, imagens, esculturas, e textos verbais, que são aqueles textos que vocês vão encontrar nas apostilas. Tudo bem, pessoal? A nossa aula termina assim. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.